Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o secretário da Fazenda do município de São Caetano. Ele vai bater um papo com a gente, então, sobre as ações da pasta da Secretaria da Fazenda, então, do município. Seja muito bem-vindo, secretário Jefferson Cirne, ao nosso programa. A gente vai bater um papo aqui sobre todas as ações que vocês estão fazendo no município, né? Apresentar para o estado de São Paulo, então, o trabalho de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo. Boa tarde, cumprimentar os amigos que nos assistem aqui no programa Conexão Legislativa, sempre um prazer e à disposição. Tá certo, secretário. Então vamos começar o ponto. Conta pra gente o que a Secretaria da Fazenda pretende fazer nesse ano. Vamos falar do futuro, depois a gente volta um pouquinho o que vocês já vêm fazendo. Mas conta aí quais são para esse ano de 2021, levando em consideração que a gente ainda vive uma pandemia, né, secretário? Sim, cenário bastante desafiador. Nós temos aí uma incerteza total em relação ao cenário econômico de curto prazo, ao cenário macroeconômico, ao cenário local. Gira a economia, o peso econômico gira e intimamente ligado com a questão de controle da própria pandemia. Portanto, para os gestores de finanças públicas, assim como os gestores de iniciativa privada, um ano bastante desafiador e que requer de nós estar com o extrato bancário embaixo do braço. Então, todo dia a gente tem que estar vigilante em relação às contas, em relação ao desempenho e aguardar aí o encaminhamento dessas questões e, quem sabe, a retomada o quanto mais breve possível das condições econômicas anteriores a essa pandemia. E assim, o senhor falou, né, da questões das finanças, vocês estão sempre de olho nas finanças. É claro que a gente vê que todo município está destinando as verbas mais para a saúde, mas ao mesmo tempo a gente também vê aí essa união de todas as secretarias, porque embora a gente saiba que a saúde é a prioridade, a gente também vê prioridade, né? A gente já está há um ano na pandemia, prioridades aí na educação e também em outras pastas. Como que vocês têm se organizado para dividir tudo certinho e para que a cidade continue, né, evoluindo, embora ainda numa pandemia, numa crise econômica? A incerteza, desde o início da própria crise epidemiológica, a incerteza foi, sem sombra de dúvida, e continuará sendo o principal complicador de todo este cenário. Ninguém estava preparado para uma crise tão aguda e relativamente repentina, de modo que nos obrigou, assim como em cada área do governo, mas a área financeira e orçamentária também se viu obrigada a aprender a conviver neste cenário de profunda instabilidade. E neste cenário de profunda instabilidade, de escassez de recursos, não há outro caminho que não seja eleger prioridade. Então, me recordo que lá no momento agudo da crise, ali para junho, julho, a prioridade era suportar a alocação de equipamentos, era suportar a aquisição de testes, era a estruturação de leitos para suportar aí, o acolhimento aos munícipes, aos pacientes. E naquele momento em que priorizávamos a área de saúde, por óbvio, algumas outras áreas, alguns investimentos pretendidos pelo governo, algumas outras questões que não se mostravam tão essenciais naquele momento precisaram ser preteridas ou, no mínimo, desaceleradas para não deixar a descoberto a área essencial naquele momento, que era o enfrentamento via ações de saúde. No momento logo imediato começam as ações socioassistenciais, e aí os auxílios, mesmo auxílio para a segurança alimentar da população, para amparo daqueles mais necessitados, do pessoal com vulnerabilidade. Também o auxílio aos alunos no momento em que eles não podiam mais ter acesso à alimentação nas escolas, então era necessário garantir a segurança alimentar desses nossos alunos. Enfim, foi um aprendizado durante o processo, né? Nós tivemos que consertar o carro várias vezes em movimento, e isso, apesar de ser um cenário bastante árido, bastante difícil, por outro lado, nos ensina bastante. A gente sai com um aprendizado aí bacana deste processo,
e para 2021 continuamos no mesmo cenário. Há 30 dias não sabíamos de forma clara qual era o nosso papel em vacinação, portanto, a vacinação encaminhada pelo governo federal, ela custa para nós, em termos de entrega, menos do que se fôssemos obrigados a comprar essa vacina, como era um cenário possível no início do exercício. Então, o cenário vai se alterando, nós vamos nos adaptando, aprendendo e priorizando aquelas áreas que são mais urgentes e necessárias para enfrentamento da crise. E ao mesmo tempo, né, secretário, a gente sabe, teve que dar essa atenção especial para a saúde e cortar de outras pastas. Mas a gente vê, por exemplo, a pasta de tecnologia foi uma pasta que vocês tiveram que fazer um grande investimento também, né? Até por questão aí das aulas online. Sim. Inovação em governo tem sido uma pauta do nosso governo, aí de modo geral, né? Não só da Secretaria da Fazenda, desde 2017. Já se pensava numa reestruturação das ações de inovação, dos projetos inovadores, da própria tecnologia em si, nas mais diversas áreas. Então, ao longo do mandato passado, a Secretaria da Saúde recebeu uma forte informatização, investimento em rede de fibra com a telecomunicação, implantação de prontuário eletrônico, digital, enfim, já havia um trabalho planejado, pensado e executado nesse sentido. Em educação, idem, também rede de infraestrutura, plataformas de gestão digitais, entrega de ensino por meio da plataforma Google for Education, enfim, já vinha sendo executado um plano de digitalização e informatização das áreas. A própria Secretaria da Fazenda conduziu e vem conduzindo ao longo dos últimos anos um programa de modernização da administração tributária, suportado pelo BNDES. Então, o governo já tinha essa predisposição, essa decisão já estava tomada. Sem sombra de dúvida, no momento da pandemia, esses facilities, né, colaboraram para a entrega desses serviços. Então, a gente conseguiu suportar um período muito grande com agendamento de testagem, tanto domiciliar quanto nas nossas estruturas de drive-thru. As aulas não pararam, a gente teve que se adaptar, nós tivemos ali que remontar a oferta do serviço, mas a tecnologia favoreceu bem essa continuidade do ano escolar. E, enquanto Secretaria Municipal da Fazenda, eu não posso, com pandemia ou sem pandemia, eu não posso deixar de ofertar possibilidades de receber os nossos tributos, de atender o nosso contribuinte. Logo, os nossos serviços on-site foram ainda mais potencializados. E fica um legado, né? Porque, Deus queira, logo essa pandemia passe e os serviços digitais ficam e a população conta com mais esse acesso facilitado aos serviços do município. E essa questão que o senhor falou, né, vocês pensando em inovação desde 2017, prontuários eletrônicos e a própria questão da educação, acabou que isso respinga na saúde também e respinga também na educação. Então, quer dizer, vai beneficiando outras áreas. E o fato de vocês já pensarem nisso talvez tenha ajudado, né, a pasta a concluir alguns projetos. É isso mesmo? Sim. Inovação em governo não precisa ser necessariamente tecnologia, mas a tecnologia é um componente da inovação. A inovação em governo, ela vem para ou melhorar permanentemente a arrecadação, ou reduzir permanentemente a despesa, ou viabilizar algum investimento que não seria possível sem uma medida dessa envergadura. Nós podemos tomar inúmeras medidas ao longo de 2017, 2018, que culminaram com um aumento vertiginoso na arrecadação dos impostos que o município administra, notadamente IPTU e ISS. Inclusive, fomos premiados por isso e com medidas às vezes, de caráter meramente legislativo, uma medida simples e que impacta no momento imediato o potencial arrecadatório do município ou do ente que tiver optando por tomar essa decisão. Foi assim em São Caetano durante todo esse período, nos permitiu fechar 2017, 18 e 19 em sinal azul, com superávit, depois de um longo período deficitário do município, a gente retoma
essa capacidade de gerar poupança. Geramos poupança, com isso melhoramos os nossos índices de crédito, melhorando os índices de crédito, conseguimos captar recursos, captando recursos, revertemos em investimentos, e esses investimentos vêm, por uma decisão, até por uma inclinação do nosso próprio governo, bastante concentrado nas áreas socioassistenciais, educação, saúde e assistência social. Não é muito diferente da nossa casa, viu? Não é muito diferente de uma empresa. É gastar menos do que se arrecada e, com isso, o cenário vai ficando mais favorável em curto, médio e longo prazo. E, secretário, agora aí, né, começaram a vacinação, a gente espera que até o meio do ano grande parte da população já esteja vacinada. Quais as expectativas, né? Dá para dar uma respirada agora, sabendo que a gente tem pelo menos essa esperança, né, de que a gente seja vacinado aí durante o ano de 2021? Vacina, nós já temos lido e visto inúmeros estudos nesse sentido, até de países que já estão na nossa frente e de países que estão um pouco para trás. A vacina está direta e intimamente ligada com a retomada da economia. E não quero aqui fazer nenhum juízo de valor entre o que é mais ou menos importante. Eu acho que essa discussão ela não cabe aqui na nossa conversa, mas Israel já conseguiu vacinar boa parte da sua população e os efeitos, tanto de pandemia, por óbvio, quanto os efeitos econômicos já são sentidos, né? Os nossos países vizinhos, aqueles que estão conseguindo avançar num ritmo mais acelerado, estão experimentando este mesmo efeito na questão econômica de curto prazo. Aqueles que estão mais cadenciados ou tão cadenciados como nós também sentem de modo acidental o mesmo efeito na economia. A economia precisa voltar ao que era antes. Para voltar ao que era antes, nós precisamos ter o consumo restabelecido. O consumo não se faz só com renda. Nós aprendemos na pandemia que o consumo também se faz com o contato, com as pessoas circulando, com a possibilidade do munícipe, do cidadão ir e vir a qualquer ponto e, com isso, fazer a sua compra no supermercado, conseguir viajar no final de semana com a sua família, consumir combustível. Então, não basta a renda. A renda é um essencial insumo para a retomada econômica de curto prazo, uma medida anticíclica, mas é necessário também entregar as condições da população circular saudavelmente, e isso só vem com a vacinação. Estamos num cenário de incerteza, nós não sabemos ainda quando é que teremos um contingente de vacinados no nosso país, de modo a nos permitir com segurança restabelecer esse cenário anterior, mas somos esperançosos, né? Eu li um estudo no final de semana de que, no atual ritmo, nós levaríamos até 2 anos para vacinar a população brasileira. Isso nos preocupa muito, porque nos parece ser muito tempo, mas acreditamos que tem muita gente boa pensando nisso. A ciência está debruçada neste tema full-time desde fevereiro de 2020, e a gente espera, com muita esperança, que muito tempo antes desses prognósticos iniciais a gente já possa retomar, não o novo normal, o antigo normal, que era mais confortável do que este, sem sombra de dúvida. E como está a questão da vacinação aí? A gente sabe que você, como secretário da pasta da Fazenda, está relacionado com tudo, inclusive com os gastos também para aplicação de vacina. Como que está essa questão aí em São Caetano? No ano passado, para a gente ter uma noção financeira do impacto, o município gastou 120 milhões de reais no enfrentamento com a pandemia. Isso é quase metade do que custa a folha de pagamento da própria prefeitura para 8 mil servidores no ano. Então, é um valor muito significativo e que era necessário. Foi uma decisão de governo tomar todas as medidas possíveis, devidamente suportadas pela ciência, mas que ajudassem a mitigar o impacto. Quando abrimos
curto prazo nos preocupava e muito, e ainda nos preocupa. Nós imediatamente promovemos um contingenciamento do orçamento 2021, nós temos 80 milhões de orçamento bloqueados e à disposição do cenário vacina. É a prioridade zero de qualquer município, no nosso não seria diferente, e aguardamos aí o desfecho definitivo do papel do município nesta solução. De novo, no início de janeiro, quando o cenário era para aquisição das vacinas, já se tinha alguns valores necessários que fossem direcionados, sacrificaria-se qualquer área do governo, para aquisição dessas vacinas e vacinação da nossa população o quanto antes. Quando a vacinação se encaminha pelo PNI, pelo Plano Nacional de Imunização, financeiramente o papel do município fica reduzido, não precisamos mais comprar as vacinas, mas nós precisamos ofertar todas as condições para que a vacina chegue com segurança à população. Por outro lado, se fôssemos nós os adquirentes dessa vacina, nós não temos dúvida que o nosso ritmo seria mais rápido, porém, e por consequência, a retomada econômica no município também seria mais rápida. Mas nós somos parte de um conjunto e precisamos respeitar aí as diretrizes do governo nacional e do governo estadual. Estamos prontos para comprar a vacina e para fazê-la chegar aos braços de todos os nossos munícipes no momento em que pudermos ter acesso. Ainda ontem, os prefeitos da região e o nosso prefeito, eles compareceram no laboratório e já assinaram um termo de intenção de compras da vacina russa, da Sputnik V, e se nos for permitido adquirir, não tenha dúvida, será e continuará sendo a nossa prioridade zero. A gente vai comprar. E, secretário, se o senhor pudesse fazer um balanço aí de tudo que vocês passaram, a gente já está para fazer aniversário essa pandemia, né? Vai fazer um ano que a gente está. Se fosse para o senhor fazer um balanço aí da sua pasta, seria otimista? Conta para a gente aí. Eu imagino que ser secretário, acho que de qualquer pasta, num momento como esse, vai ser gratificante contar para os netos daqui a alguns anos, né? Momento de muita turbulência. Eu me recordo que logo no início da crise, nosso prefeito chama uma reunião de gabinete, uma reunião de crise e anuncia: teremos turbulência, mas turbulência não derruba o avião. Turbulência é incômoda, ela nos causa pavor, ela nos causa uma tortura psicológica às vezes, ela nos traz desconforto, mas não irá nos vencer. Nós devemos estar ávidos e aptos a dar as respostas que a população de nós necessita. Então, nós embarcamos sem saber muito bem onde é que a gente estava entrando, foi um cenário bastante surpreendente, por vezes inusitado, e quando eu trago especificamente para a Secretaria da Fazenda, foi um cenário de absoluta pressão financeira. Por quê? Logo no início da crise, se quiséssemos estruturar leitos, adquirir testes e buscar equipamentos necessários ao atendimento da população, os pagamentos eram prévios. A demanda no país era absurda. Então, tínhamos situações em que cotávamos a locação de um respirador pela manhã e à tarde já não conseguíamos mais comprar. Então, foi muito duro essa necessidade de disponibilizar recursos just in time, ali naquele tempo zero, ao mesmo tempo em que a arrecadação desmoronava, porque a economia se fecha, numa escala de prioridade da população, pessoa física, nem sempre o imposto é a necessidade de pagamento prioritária, né? Entre pagar aluguel, comprar alimento e cuidar da sua subsistência, eu abro mão de pagar os meus tributos. Nós sentimos isso já no momento inicial da crise, as empresas sofrendo por um desaquecimento abrupto dos seus movimentos. Medíamos diariamente o número de notas fiscais emitidas no município, foi uma ladeira intensa de queda. Então, nós tínhamos, de um lado, uma supressão arrecadatória muito aguda,
e, ao mesmo tempo, uma necessidade de pagar previamente pelas aquisições Covid. Então, foi um momento duro, de muita pressão financeira, nós ficamos ali no meio dessas pressões, tentando, de alguma forma, suportar de um lado e de outro. Particularmente, eu acredito que cumprimos, né? Tanto é que o atendimento prestado por São Caetano do Sul virou referência nacional e internacional. Acho que, de um modo geral, o papel do município foi exemplar e tem, sem sombra de dúvida, a nossa cota de colaboração, tentando manter e zelar pelo fluxo do recurso entre o que eu consigo arrecadar neste momento e para onde ele tem que ir nesse mesmo momento para não deixar a população desassistida. Foi desafiador, foi um aprendizado grande e uma boa história para contar para os netos, sim, lá na frente, tá? Com certeza. Imagino que quem passou por esse momento de turbulência, acho que passa por mais um, se tiver ainda, né? Tomara que não. Agora, secretário, vocês tiveram um evento importante essa semana, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, até para a gente falar um pouquinho de coisa boa também. Vamos lá. Não, aliás, as crises são propícias para gerar produtos bons, né? A gente é obrigado a sair e deixar bem longe a nossa zona de conforto. Então, o que a gente entregou anteontem é mais um produto que guarda relação com a crise. Nós temos já há 3 anos no município uma plataforma de atendimento com inteligência artificial, é a nossa ANA. A ANA é a nossa funcionária pública municipal digital. A Ana nasceu de um inconformismo nosso em relação ao nosso cliente, que é o contribuinte. Eu me lembro que lá em 2017, 2018, nós discutimos internamente que eu não poderia deixar de receber, eu não poderia deixar de atender ao meu cliente. Eu não tenho concorrente, mas quem deve para São Caetano do Sul não vai pagar para São Paulo. Mas essa garantia de recebimento não pode ser a justificativa pela indisponibilidade do serviço. Nós já enxergávamos isso lá atrás, trabalhamos num projeto de modernização do atendimento, implantamos inicialmente em começo de 2019 a plataforma de inteligência artificial. Ela começou atendendo assuntos básicos, né? Começou falando de IPTU, começou falando de segunda via de tributos, e ela vai, como uma servidora pública humana, ela vai ganhando aprendizado e ela vai ampliando o seu leque de atendimento. Hoje ela já fala de ISS-QN, ela fala de dívida ativa. No meio da pandemia, ela começa a falar de Covid, ela começa a prestar as orientações, porque a demanda foi muito grande. Nós tivemos um episódio de enchente em São Caetano, em que ela começou a receber muito questionamento relacionado às enchentes, e ela também foi predisposta para atender esse público. E, mais recentemente, agora, na fase final, nos meses finais de 2020, a nossa área de atendimento presencial estava fechada e os contribuintes começam a ter muitos problemas de ordem fiscal. Então, são problemas cotidianos. Eu tenho um erro na emissão de nota fiscal, eu preciso cancelar essa nota fiscal, eu preciso reabrir o movimento econômico do mês anterior. Enfim, são dúvidas e problemas que naturalmente seriam resolvidos no nosso poupa-tempo municipal, que é o Atende Fácil, de forma presencial. Mas como eu não tinha esse atendimento presencial, nós enxergamos ali a oportunidade de qualificar a Ana, qualificar a nossa atendente, para também atender a plantões fiscais. E é a primeira que temos notícia, é a primeira plantonista fiscal digital do país, e ela atende a 16 serviços. Nós apresentamos isso na terça-feira para os contabilistas, para o empresariado local, e é só o começo. As possibilidades são infinitas para qualquer assunto fiscal. Então, a tendência é que ela continue sempre aprendendo e ganhando mais robustez em termos de conhecimento e, por consequência, atendendo a uma gama maior de serviços. Nós já temos mais de 60 mil atendimentos prestados por ela, são mais de 400 mil interações, transacionamos mais de 6 milhões de reais pela plataforma. Então, muito nos engrandece poder ter colaborado com
com a chegada da Ana, com a idealização do projeto e agora com a entrega de mais esse serviço. É a nossa cereja do bolo em termos de atendimento aos contribuintes de São Caetano. Então, essa plataforma já está disponível para os contribuintes desde terça-feira, dia 9, agora de fevereiro de 2021. É isso mesmo? A plataforma já está disponível para outros serviços, para outros assuntos, desde 2019. O que ela ganhou agora na terça-feira foi mais uma gama de assuntos, que são os assuntos relacionados ao que a gente chama, dentro dos fiscos, de plantão fiscal. É um fiscal, um agente fiscal humano, que fica durante o dia atendendo, neste plantão, as dúvidas dos nossos contribuintes. Só que o plantão fiscal humano, por óbvio, só funciona durante o expediente da repartição pública. No entanto, os problemas dos contribuintes não têm hora para acontecer, o empresariado trabalha o tempo todo, né? Então, nós disponibilizamos este canal desde terça-feira. Para este canal, essa gama de serviços relacionados ao plantão fiscal, e fica 24 horas, 7 dias por semana, à disposição daqueles que dependem desse atendimento em dúvidas, em procedimentos cotidianos relacionados aos aspectos fiscais das suas atividades. Então, fica uma boa notícia, então, aí, para os munícipes, né, de São Caetano. A gente chegou aqui aos minutinhos finais do nosso programa, secretária, mas já queria aí agradecer imensamente que o senhor tirou esse tempinho na agenda para conversar com a gente, também mostrar para a população o trabalho que vocês estão fazendo. Durante essa pandemia não tem sido um trabalho fácil, então parabenizo o senhor também por todo esse trabalho aí durante esse momento aí de pressão para todo mundo, né? Muito obrigada e já estendo o convite para próximas oportunidades também. O agradecimento é todo nosso, tá? O programa Conexão Legislativa pode contar conosco a qualquer tempo. Estamos sempre à disposição, será um prazer. Eu acho extremamente relevante trazermos assuntos que são tão complexos, com terminologias tão técnicas, tão reservadas a um público que naturalmente conhece desse assunto. No entanto, são assuntos que estão aí no dia a dia de absolutamente todos os munícipes. Todos são contribuintes de impostos, todos têm problema em algum momento da vida com os fiscos. Imposto é um tema duro, porque, como o próprio nome diz, desde tempos idos, é uma questão impositiva, e que, na minha opinião, deveria ser mais palatável, mais discutido e levado numa linguagem mais simples a todos aqueles que estão impactados, em maior ou menor grau, por esse tema. Então, quando a gente conta com um canal como esse para disseminar essa informação, para nós é muito prazeroso e não tenha dúvida de que estaremos absolutamente sempre à disposição e para qualquer tema que chamados formos. Muito obrigado, viu? Obrigada, secretário. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.